No contexto da carta de conjuntura desse mês, eu escrevi sobre o desempenho da indústria no Brasil, né, tentando explicar, na verdade, que esse aspecto conjuntural, na verdade, ele está inserido em um contexto estrutural da evolução da indústria no Brasil. Então, em junho, a indústria brasileira teve uma expansão de crescimento de 1,9% em relação ao mês anterior, sendo que no mês de maio ela tinha recuado 1,8%, então acumulou no ano 1,9%. Então, isso revela uma dificuldade de crescimento da indústria no Brasil, que acaba sendo marcante e uma característica do desenvolvimento socioeconômico, ou melhor, do lento desenvolvimento socioeconômico no Brasil. Só que para compreender então essa trajetória, né, de lento crescimento da economia brasileira, a gente tem que pensar a forma como a estrutura industrial evoluiu, né, numa perspectiva mais de longo prazo. Então a gente pode dividir a estrutura, né, a economia brasileira, na verdade a evolução da economia brasileira em dois períodos, né, duas fases que são distintas. Então a gente tem o primeiro período que tem o processo de industrialização da economia brasileira, que vai dos anos 50 aos anos 80, né, que ocorreu então a implantação da indústria, né, brasileira, a atual estrutura produtiva da economia brasileira, principalmente nos setores ligados à indústria eletromecânica. Então a gente teve a construção de uma ampla, né, estrutura produtiva, dirigida principalmente por uma estratégia de desenvolvimento do Estado. Então tinha um grande ambiente, né, respaldado pela política econômica, de crescimento da indústria. Então a economia brasileira teve uma média de crescimento de 7,5% ao ano durante todo esse período. Quando chegou na década de 80, a economia ingressou numa trajetória de estagnação relativa, né? E não apenas por causa da dívida, né, da crise da dívida da economia brasileira, mas também pela mudança que teve da fronteira tecnológica, um deslocamento da fronteira no âmbito internacional. Isso aí, na verdade, a economia ficou presa, na verdade, numa trajetória, né, de uma indústria que tinha sido montada no período anterior, e a economia foi evoluindo, na verdade, sem uma trajetória definida por uma estratégia de desenvolvimento. Então a economia ela ingressou numa trajetória de baixo crescimento durante esse período, né, de média de 2,5% ao ano, associada a uma queda na participação da indústria de transformação no valor adicionado total da economia, né, que passou de 2002, que é o dado mais recente, passou de 16,9% em 2002 para 13,3% em 2012, ou seja, mostrando uma perda de participação da indústria de transformação no PIB. Esse padrão, ele, na verdade, está vinculado que é uma trajetória, né, da própria estrutura da indústria que foi montada no período anterior. Então, a estrutura da indústria, a gente tem o que? Predomínio principalmente de produtos alimentícios da indústria extrativa, que apresentou ganho de participação nesses últimos anos, e uma ausência de setores mais dinâmicos, né, mais tecnológicos, capazes de dinamizar o crescimento da economia. Então a ideia do texto é essa, que é, diante do contexto internacional, da conjuntura internacional, fica muito difícil para a indústria brasileira avançar com uma estrutura em produtos que já são maduros. Tem muito potencial de desenvolvimento, mas precisa de inovação. E, né, esse desempenho, na verdade, da indústria, ele está associado, então, na verdade, ao dinamismo do mercado interno e a expansão externa, né, com a demanda por commodities, principalmente pela China. E isso, na verdade, está tendo um impacto limitado, na verdade, no crescimento econômico. Na ideia de que, para retomar a trajetória de crescimento, precisaria de uma estratégia de longo prazo, pensando então a inovação e uma forma de ser mais competitivo, né, no contexto internacional, assim, tendo a inovação como forma de diferenciar, né, e ganhar mercados, de modo a expandir então a trajetória do investimento no Brasil e alavancar o crescimento.